Você já deve ter visto por aí a palavrinha will sendo usada em inglês. Mas será que você conhece todas essas diferentes formas de usar ela que eu separei para o vídeo de hoje? Fica comigo nesse super conteúdo e conheça usos de will na língua inglesa com frases de exemplo. Bora entender inglês! Esta primeira forma acredito ser a mais conhecida. Will é um dos verbos modais em inglês e ele é usado para falar sobre o futuro no idioma. Se eu digo, por exemplo, I live in London, eu estou dizendo que I live, eu moro, in London, em Londres. Ou seja, já é uma realidade, eu já moro lá, é uma frase que está no presente. Agora, se eu quiser dizer que eu morarei em Londres, ou seja, se eu quiser transformar essa frase em uma frase no futuro, basta eu adicionar o verbo modal will antes do verbo principal, que é o verbo morar, o verbo live, ficando I will live in London. I will live, eu morarei, in London, em Londres. I live, eu moro. I will live, eu morarei. O verbo modal em inglês will passa o verbo principal de uma frase para o futuro. Como usamos a palavrinha will para falar do futuro em inglês, é muito comum vermos certos termos referentes ao futuro sendo usados junto com ela. Por exemplo, next weekend. Next significa próximo e weekend é fim de semana. Next weekend significa, então, próximo fim de semana ou fim de semana que vem. She will travel to Sweden next weekend. She will travel, ela viajará, to Sweden, para a Suécia, next weekend, no próximo fim de semana. Além deste, podemos ver o uso de vários outros termos relacionados ao futuro, como next week, próxima semana, next month, próximo mês, next year, próximo ano, tomorrow, amanhã, the day after tomorrow, depois de amanhã, in a few days, dentro de alguns dias, entre muitos outros. Vamos para mais um exemplo. My parents will visit my grandparents tomorrow. My parents, meus pais, will visit, visitarão ou vão visitar. My grandparents, os meus avós, tomorrow, amanhã. A palavrinha will transformou o verbo principal dessa frase, que é o verbo visitar, visit, passando ele para o futuro. Deu para entender, pessoal? As estruturas de frases afirmativas, negativas e interrogativas com will eu explico neste outro vídeo aqui do canal, onde eu falo exclusivamente sobre frases no futuro em inglês. Vou deixar ele aqui nos cards e o link no primeiro comentário aqui embaixo, tá bom? Não deixem de ir lá conferir depois. Porque agora nós vamos para mais uma das formas de usar will em inglês. Esta palavrinha também pode ser usada para pedir para uma pessoa fazer algo ou oferecer algo para alguém de uma maneira mais cortês. Vejam só estes exemplos. Good morning, Natalie. Will you join us for dinner tonight? Good morning, Natalie. Bom dia, Natalie. Join é o verbo juntar. Will you join us? Podemos traduzir como você se juntará a nós for dinner tonight? Para o jantar esta noite? Você nos acompanhará? Você virá jantar conosco? É uma forma mais cortês de convidar essa pessoa para o jantar, oferecer este convite. Este uso de will em inglês pode até se parecer muito com uma simples frase no futuro do idioma, mas vocês podem acabar encontrando por aí exemplos que não fazem muito sentido se traduzidos simplesmente para o futuro em português. Nesse jantar, por exemplo, com todo mundo já sentado à mesa, alguém poderia dizer para uma outra pessoa: Will you pass me the salad bowl, please? Will you pass me? Você me passará. The salad bowl, please? A tigela de salada, por favor? Não é uma coisa que normalmente diríamos em português, não é mesmo? Então, essa frase fica melhor traduzida como: Você poderia me passar a tigela de salada, por favor? É um pedido e podemos usar a palavra will em inglês para fazer esse pedido. Outro exemplo. These boxes are very heavy.
Will you help me carry them, please? These boxes, estas caixas, are very heavy. Estão muito pesadas. Will you help me? Você pode me ajudar? Carry them, please. A carregá-las, por favor? Este é mais um uso de will na língua inglesa. E agora vamos para o próximo, mas já clica no botão do like, por favor, se esse vídeo te ajudou até agora. É rapidinho e ajuda muito esse projeto a continuar. É claro, se gostaria de seguir aprendendo inglês online de graça aqui com a gente, não deixe de se inscrever no canal também. Muito obrigada, pessoal! Até agora falamos sobre will como um verbo modal, mas sabia que essa palavrinha também é um substantivo no idioma? Outra forma de usar will em inglês é como substantivo vontade. Existe até um ditado popular na língua inglesa que usa will nesse sentido. Where there's a will, there's a way. Traduzindo ao pé da letra, where, onde, there's a will, há uma vontade, there's a way, há um caminho ou há uma maneira. Este ditado é inclusive o equivalente a dizer querer é poder em inglês, onde há vontade, existe um caminho. Outro exemplo de will sendo usado nesse sentido, he had to sell the house against his will. He had to sell, ele teve que vender, the house, a casa, against his will, contra a sua vontade. E falando em casa, will também é o substantivo testamento no idioma, onde uma pessoa pode deixar declarado para quem vão seus bens depois da sua morte. My aunt has already made her will. My aunt, minha tia, has already made her will, já fez o testamento dela. Seguindo, agora uma expressão em inglês que usa a palavrinha will do. Ela é usada para você concordar em fazer algo que uma pessoa te pediu para fazer. Sim, galera, will do é o equivalente a dizer pode deixar em inglês. Vamos para um diálogo de exemplo. Could you please call the new client and schedule a meeting? Could you please? Você poderia, por favor, call the new client, ligar para aquele novo cliente and schedule a meeting e marcar uma reunião? Sure, will do. Sure, claro, will do. Podemos traduzir como pode deixar. Mas falando em will do, este termo também pode ter o sentido de servirá ou será suficiente. Vejam só. We don't need to rent a bigger house. This one will do. We don't need, nós não precisamos, to rent a bigger house, alugar uma casa maior. This one will do. Esta aqui servirá. Este é outro entre os usos de will em inglês. Antes de ir embora, não deixe de se inscrever no canal, hein? Assim você fica por dentro de todos os novos conteúdos e continua entendendo inglês aqui com a gente. Muito obrigada, pessoal, pela companhia de vocês e até o próximo vídeo para entender mais de inglês.